Meus amados irmãos, bom dia, graça e a paz a todos os irmãos. Eu quero, nesse instante, antes de ministrar a palavra de Deus, orar com os irmãos. Vamos fazer isso? Ó Deus bendito, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que nos amou, que nos escolheu antes da fundação desse mundo, para fazermos parte de um povo seleto, da família do Senhor. Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome nesse dia e nessa hora. Eu quero buscar o Senhor, ó Deus, para rogar, Pai, orientação para aquilo que vamos fazer nessa manhã, para a ministração da Tua Palavra, para que ela edifique, para que ela santifique, ó Deus, a nossa vida cristã, Senhor Deus, e assim sejamos conformados à pessoa de Jesus Cristo. Abençoa-nos em tudo que vamos fazer também nesse dia, como povo do Senhor, no meio das nossas famílias, possamos não esquecer quem somos. Nós somos a igreja do Senhor, e nós temos então, ó Deus bendito, uma tarefa muito grande. Nós temos e continuamos tendo essa tarefa no mundo como peregrinos e forasteiros. Assim ser conosco então, ó Deus, possamos na medida do possível guardar esse dia do Senhor, embora não tenhamos aí um culto presencial, um culto solene, ó Deus, mas podemos ainda em família, ó Deus, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um cântico antes da pregação da palavra de Deus. Então quero convidá-los a estar aí, juntamente com vossas famílias, a estarmos cantando Deus Supremo És. Deus Supremo Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 3, por favor. Hoje nós estaremos trabalhando o texto da palavra do Senhor a partir do verso de número 9. Então vamos trabalhar aí o texto de Isaías, profeta Isaías, é a nossa
pregação, não é? Exposição nas manhãs de domingo, então nós não vamos mudar isso, nós vamos continuar fazendo isso. Então Isaías capítulo 3, eu vou fazer a leitura, por favor, acompanhe dos versos de 9 até o verso de número 15. 9 até o verso de número 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: o aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha. O que roubastes do pobre está em vossa casa. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Diz o Senhor dos exércitos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus bendito, nos abençoa agora pela palavra, pela ministração da tua santa palavra. Ela é a tua palavra, então fala, ó Deus, ao nosso coração, ao coração do teu povo, neste dia e nesta hora, em o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, no último sermão que nós concluímos, não é? No verso de número 8, na semana passada, o profeta, ele anunciou uma ruína, e com boas razões, porque Jerusalém e Judá, diz o profeta, sucumbirão em consequência das suas palavras e dos seus atos contra a gloriosa presença de Deus. Vejam que, especialmente as classes mais altas, haviam acarretado o juízo de Deus contra a terra. Foram eles que haviam escolhido favoritos quando promulgaram as suas sentenças. Nós vimos isso lá no capítulo 1, versos 17 e 23. Foram eles que expunham sem vergonha a sua impiedade, não é? Como os homens de Sodoma, eles são comparados exatamente àquele povo. Verso de número 10 do capítulo 1. E perceba que isso então não pode passar sem castigo, porque, embora algumas vezes possa parecer diferente, a regra divina de retribuição, ela permanece sempre em vigência, por bem ou por mal. Então esse é um pronunciamento que precisa ser ouvido no contexto do Antigo Testamento como um todo, porque ele ensina que a base última para a salvação não está nas obras, mas na promessa de Deus aceita pela fé, o que nos é, segundo a palavra de Deus, também creditado como justiça. Basta você se lembrar do pacto abrâmico, lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, quando diz ali a palavra, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja então que a partir dessa justiça, as obras são produzidas então como fruto, o que cai então no colo do justo como recompensa da graça do nosso Deus. Nessa manhã nós vamos continuar, meus irmãos, falando então sobre o contexto que vai do capítulo 2 até o capítulo 4, verso de número 1, que é um contexto de julgamento da parte do nosso Deus. E aí hoje nós vamos trabalhar então a parte do capítulo que fala dos versos 9 até o verso número 15, especificamente começando da parte B do verso 9 até a parte final lá dessa parte, não é? Até o verso de número 15. E aí nós temos então a chamada argumentação já nesses versos de 9 a 11, falando então em primeiro lugar sobre a chamada justiça retributiva ou retributiva da parte de Deus. No verso 9 nós temos então a chamada reincidência do pecado. E o pecador aqui é o seu próprio pagador. Veja que o texto nos diz, ai da sua alma, porque fazem, ou melhor dizendo, eles trazem mal para si mesmos. Perceba que esses homens então terão que lidar totalmente com a retribuição, ou seja, eles vão ter que pagar pelo seu pecado de uma maneira completa. A desgraça é o seu salário.
A ideia aqui é de colher aquilo que se semeia, e é exatamente a linguagem utilizada, nós vamos ver um pouquinho mais adiante nos versos 10 e 11, pelo profeta Isaías. Perceba que aqui nós temos um princípio espiritual. Deus é ético, nós sabemos disso, nós sabemos que Deus é um ser moral também, assim como a sua criação é. Mas perceba que os seres humanos, eles se separam dos padrões de Deus. E dessa maneira, eles colhem exatamente aquilo que eles semeiam. E veja o princípio qual é então. Isso é tanto verdade para os crentes, mas eu quero fazer aqui uma ressalva, porque isso não afeta a sua salvação, embora isso possa trazer sofrimento, mas para os ímpios, naquilo que tange os ímpios, soma-se então gradativamente para a sua condenação. Então, os versos de 10 e 11, eles continuam esse argumento, não é, dessa justiça retributiva da parte de Deus, mas perceba a semelhança extremamente grande que esses dois versículos têm então com o Salmo 1, não é? Porque esses versos 10 e 11 então se constituem também o chamado provérbio contrastante, assim como é o Salmo 1. Então, ele diz que lá os justos, como sempre, são os que estão certos, são os que estão alinhados com Deus. E, portanto, são aqueles que são comprometidos com uma vida de retidão. O Salmo 1, então, lá no verso 2, não é? Diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, é necessário que entendamos que aos crentes, não é? Aos que creem de fato, não lhes foi prometido uma imunidade dos problemas desta terra. Mas como diz o profeta, tudo lhes irá bem. É o que diz, por exemplo, o Salmo 1, no verso 3 ainda, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Veja, meus irmãos, muitos dos justos, sem dúvidas, estavam entre os 6 de cada 7 que caíram na guerra predita. Contudo, nem mesmo a espada é indiscriminada. E vejam que a fé do Antigo Testamento olha então para além da vida terrena, porque é exatamente aquilo que estava sendo predito aqui pelo profeta Isaías. O salmista, no Salmo 73, versos 23 e 24, nos diz, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois tu me recebes na glória. Então as coisas, elas não se resumem apenas a esta vida. Mas perceba que os ímpios também são sempre os que estão errados. Os crentes são aqueles que estão o quê? Alinhados. Os ímpios são aqueles que estão errados, desalinhados com Deus e, portanto, não comprometidos com uma vida de retidão, mas com uma vida de pecado. É o que diz também o verso 4 do Salmo 1, quando ele diz, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Perceba que no verso 11 aqui de Isaías, diferente do verso 10, ele aumenta uma ênfase para o individual, ou no individualismo. Perceba que tudo é no singular, existe uma razão para isso. A impiedade, ela não se perde no meio da multidão. Isaías, no seu capítulo 3, verso de número 11, ele diz, ai do perverso, mal lhe irá. Ele diz, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Isso nos lembra, por exemplo, ainda os versos 5 e 6 do Salmo 1. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E qual é a razão? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas ele diz que o caminho dos ímpios, então, perecerá. Então percebam que num primeiro momento nós temos ainda nesse texto, quando nós falamos dentro do âmbito geral, falando sobre o julgamento da parte de Deus, nós temos então esse julgamento, essa questão retributiva, não é? Que é dada, não é, aos pecadores. Dos versos 12 a 15, então, nós temos a chamada retribuição aplicada. Isso termina lá no verso 1 do capítulo 4. E a primeira coisa que nós vamos observar, então, é que essa retribuição aplicada, não é? Ela começa, então, pela liderança de Judá. Veja que, embora essa passagem dos versos 12 a 15 siga de perto a que precede, quanto à linha de pensamento, ela tem um foco particular. Qual é o foco, irmãos? Ela mostra
que a futura perda de líderes que Judá experimenta será devida, em última análise, ao comportamento inconveniente daqueles próprios líderes. Portanto, é para eles que esse julgamento agora é anunciado. O verso de número 12, irmãos, ele diz: os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Veja, o julgamento vem sobre aqueles que são tidos como fracos. A linguagem aqui, quando ele fala sobre crianças, a imagem aqui que você precisa trazer à sua mente é de um bebê, algo que é frágil, algo que é fraco, algo que, por exemplo, é incapaz. Não é? Quando a gente fala, por exemplo, sobre abandono de incapazes, é essa ideia, eles são incapazes. Literalmente, esses governantes são como bebês, mas não apenas isso. Veja que no verso 12, esses fracos também são aqueles que corrompem o ideal divino de reinado. E eles se mostram agora completamente inadequados para o cargo que eles receberam. E uma outra razão para isso é que essas pessoas, esses homens, esses líderes, eles se permitiam ser dominados por mulheres, seja mulheres, não é, do seu harém real, seja, por exemplo, pela própria mãe, que nesse caso poderia ser uma rainha forte, ou por uma esposa manipuladora, ajustando-se ao que pense como contexto exatamente no qual é escrito esse livro, o contexto do reinado do rei Acás. Mas percebam, irmãos, que o Senhor não se cala diante disso. O Senhor está presente nessa situação, o Senhor está vendo toda essa situação, e Ele está julgando. Então o Senhor diz lá, na segunda parte do verso 12, ó povo meu. Ou seja, é um clamor do próprio Deus, mostrando o que, irmãos? A preocupação e o amor que o Senhor tem pelo seu povo, pelos seus. O Senhor é um Deus zeloso, irmãos, é um Deus que cuida daqueles que são seus. Ele diz então, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. Veja, até os guias espirituais, os profetas, como foi dito lá no verso número 2, aqueles que os que deveriam corrigir, aqueles que deveriam ensinar o povo a fazer o bem, a atender a justiça, a repreender o opressor, a defender o direito do órfão, a pleitear a causa das viúvas. Agora esses que eram para conduzir o povo pelo caminho do Senhor, eles estão abusando do seu próprio cargo. Ou seja, aquilo que se espera de um líder na realidade é exatamente o oposto que nós encontramos aqui. Em vez de guiar o povo pelos caminhos do Senhor, pelos antigos sinais estabelecidos para se viver de maneira correta, tudo aquilo que Deus deu, pelo qual o povo deveria ser guiado, agora é suprimido, é lançado fora. E no lugar disso agora, esses homens, eles promulgam leis e mais leis, que orientam de uma maneira muito errada, muito mal o povo. Esses homens então se constituem o quê? Falsos profetas que falam para o rei e para o povo aquilo que eles desejam ouvir. Ou seja, eles não são, como por exemplo Isaías aqui, promulgadores da verdade. Muito pelo contrário, eles falam aquilo que o povo e que os governantes certamente gostam de ouvir. Eles são bajuladores. E sendo assim, irmãos, esses homens fazem com que Judá se desvie e tornem irreconhecível o caminho pelo qual, como povo de Deus, eles deveriam andar. Então eles se desviam, eles são desviados do caminho do Senhor. Mas veja ainda que o Senhor, então, ele entra numa disputa, Yahvé entra numa disputa. E os versos de 13 a 15 nos mostram exatamente isso. O verso 13, irmãos, ele nos dá a ideia de uma cena de um tribunal. E perceba que essa cena de um tribunal, ela tem importância teológica na resposta dada por Deus através da sua própria postura. Você vai se lembrar que no verso 12 o Senhor está claramente preocupado com a situação. Eu falei aqui, Deus é um Deus que se preocupa com a situação do seu povo. Ele é um Deus zeloso pelo seu povo. Foi Ele que salvou, foi Ele que escolheu esse povo. Mas veja uma outra coisa interessante. O Senhor, ele não se apressa em agir. Primeiro, ele se preocupa em estabelecer a acusação. Ou seja, essa acusação ela tem que ser estabelecida e o caso ele tem que ser provado.
Veja que isso também nos lembra com quem nós estamos lidando. Ele é o Senhor. A sua palavra nos ensina que Ele é justo em todos os seus caminhos. E aí veja então que o profeta diz o que ele faz. Primeiro, ele se levanta. Para você que já foi, por exemplo, a um tribunal, ele se levanta, ou seja, a imagem de um advogado de acusação que se levanta para fazer o quê? Para acusar o réu. Em segundo lugar, o julgamento é realizado, frequentemente num cenário universal. Essa é a ideia. Diz então, veja, ele se levanta para acusar, para trazer os argumentos que vão acusar o réu, mas não apenas isso, ele diz na segunda parte desse versículo, ele se põe de pé para julgar os povos. É exatamente a ideia que nós vimos, por exemplo, lá no capítulo 2, dos versos 10 a 22, passagem no qual o ponto ali em questão é o desvio religioso do seu povo, mas percebam que o ato de julgamento de Deus ali, ele cobre também o mundo inteiro. E a pergunta é, qual seria então a razão para isso, meus irmãos? Como eu disse, nós temos algo de importância teológica aqui. O motivo para isso é que o julgamento que Deus realiza na história, ele é um aspecto que ele mostra algo adiante, ou seja, é o aspecto do próprio dia do Senhor, quando Ele, o próprio Deus, fará o seu justo acerto de contas contra todos os homens, contra todas as nações, sem exceção. Então, a ideia é exatamente essa. O julgamento de Deus, ele cobre o mundo inteiro, ele cobre todo mundo. Porque esse julgamento também, ele é um julgamento que aponta, não é? Ele é um aspecto do dia do Senhor, quando o próprio Deus julgará, certamente, ele acertará as contas com todo homem e com toda a nação debaixo do sol. O verso 14 nos diz então que o Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo, contra os seus príncipes. Ele diz, vós sois os que consumistes esta vinha, o que roubastes do pobre está em vossa casa. Veja, há dois termos que são citados aqui, anciões e príncipes, ou traduzidos também de outra maneira por autoridades e líderes, eles são respectivamente braços do legislativo e do executivo do poder. Veja então o que está sendo dito aqui, que esses consumiram, ou seja, o sentido, irmãos, é que eles, a imagem é aquela imagem da roça, né? A imagem do campo, né? Eles tiraram roçando a vinha, ou seja, a própria casa de Israel. E esse verso 14, ele é interessante, irmãos, porque ele nos mostra então a base da acusação do próprio Deus, ou seja, nós temos a transgressão aqui daquilo que foi estabelecido pelo Senhor, por exemplo, lá em Levítico capítulo 19, versos 9 e 10, que fala lá sobre, por exemplo, a moral santa, o ritual santo, não é? E lá ele diz, quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Agora vejam o porquê, irmãos. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. E ele diz, eu sou o Senhor vosso Deus. É o mesmo princípio que nós vemos em Deuteronômio capítulo 24, versos 20 e 21. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos anos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Vocês vão se lembrar, por exemplo, que isso acontece de uma maneira muito vívida ali no livro de Ruth. Então percebam aqui que o verso 14 ele estabelece a base, não é? Exatamente a base da acusação do Senhor contra os governantes. Como eu disse, a vinha é o seu povo. Isso simboliza o cuidado do Senhor em escolher, em libertar, em estabelecer uma nação para si, um povo para si. E perceba agora que os líderes não só não deixaram restos na verdade, para os necessitados, mas ainda roubaram as poucas posses que os pobres ainda tinham, ou seja, eles não deram nada e ainda tiraram tudo. Exatamente aqueles que não tinham posses e eram os mais injustiçados, os mais desfavorecidos da sociedade.
percebam, irmãos, era uma marca da verdadeira ética e moralidade israelita. Era uma obrigatoriedade imitar o Senhor em sua preocupação com os pobres. Não foi assim que nós aprendemos com Jesus? Mas infelizmente, irmãos, a imagem aqui é de homens e mulheres, de uma nação, de líderes, na verdade, que tinham abandonado tanto a letra quanto o espírito da lei. Tanto a letra quanto o espírito da lei. No verso 15, o Senhor então diz que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. Vejam, irmãos, o profeta ele usa aqui o termo esmagar, que geralmente sempre é utilizado de uma maneira metafórica, não é? Uma maneira simbólica, para indicar aquilo que tem sido feito contra o povo. E o que tem sido feito contra o povo é um mal muito severo. Algo muito curioso, porque essa mesma palavra que é utilizada por Isaías aqui, não é? Para descrever então a indignação do Senhor, quando o próprio Deus diz, olha, por que vocês estão esmagando meu povo? É a mesma palavra utilizada lá em Isaías 53 para descrever o sofrimento do Senhor Jesus. Em Isaías 53, nos versos 5 e 10, o verso 5 diz, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e esmagado. Ou seja, a palavra ali é a mesma, moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, o sofrimento, ele é severo. O mal é severo. O sofrimento, ele é o que? Severo. O verso 10 de Isaías 53 ainda diz, todavia o Senhor agradou moê-lo. A palavra é a mesma, ou seja, esmagá-lo. Um sofrimento que é severo, muitíssimo grande. Vejam, irmãos, dois termos, duas traduções, em que a primeira transmite a ideia de hostilidade e a última, o motivo do ganho. Moer a colheita do pobre. Ao mesmo tempo, essas pessoas são hostis contra o povo de Deus, contra Deus, e em última instância, eles dão o motivo do ganho, ou seja, moer a colheita do pobre. Eles não apenas os esmagam em hostilidade, mas eles tiram tudo aquilo que os pobres têm. Como eu disse, eles não dão nada, mas eles tiram tudo. Essas são as acusações do Senhor contra os líderes do povo. Meus irmãos, desses versículos nós temos que tirar algumas lições. A primeira dessas lições, baseada no texto, é que a prática do pecado só faz mal ao homem. Eu vou repetir, a prática do pecado traz o mal ao ser humano. E aí nós precisamos entender que, primeiramente, isso acontece porque o pecado é tudo aquilo que desobedece diretamente a Deus ou que não está em conformidade com a lei do Senhor. Sendo assim, nós precisamos relembrar que todo pecado é estritamente contra Deus. E aquele que procede dessa maneira, ele traz o mal para si mesmo. Tanto naquilo que diz respeito à parte espiritual, porque os pecados eles fazem separação entre Deus e os homens, mas também eles podem afligir o corpo. O pecado traz consequências para a parte física do ser humano. Em Provérbios, no capítulo 8, verso 36, o autor diz, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma, todos os que me aborrecem amam a morte.
A segunda lição que nós tiramos baseada nesse texto, irmãos, de julgamento da parte do Senhor, de denúncia, é que a prática do pecado, embora seja estrita contra Deus, o nosso Criador, o juiz, e a quem prestamos evidentemente contas moralmente, ainda assim ela também pode trazer o mal ao nosso próximo. E veja que no contexto do julgamento, o Senhor julga líderes e autoridades porque pecaram contra Ele, mas fizeram mal ao povo. Então aqui há também uma lembrança, irmãos, para nós de que os nossos pecados podem trazer o mal sobre outros e de várias formas. Miséria, sofrimento, morte. E aqui eu não posso deixar de citar uma notícia que rodou aí, não é a mídia social, os jornais. Todos nós estamos passando por um momento difícil com essa pandemia no mundo. Alguns países em maior grau, não é? Em graus extremamente excessivos, não é? Com milhares e milhares de contaminados, já milhares e milhares de mortos também. E isso gera uma tristeza muito grande no nosso coração, faz com que nós nos compadeçamos com essas pessoas que têm sofrido, nós oremos por elas, não é? Clamemos a Deus por misericórdia para a vida delas e também para a nossa própria vida. Mas perceba, irmãos, que em meio a um momento em que certamente Deus está falando com o mundo, Deus está falando com a igreja, alguns continuam vivendo com base no seu orgulho, na sua arrogância, na sua prepotência, com base no seu pecado. Então, por que eu estou dizendo isso? Nós vimos nessa semana, irmãos, equipamentos que foram comprados por várias nações sendo desviados pelos Estados Unidos da América. Coisas que pertenciam a outras nações. Os americanos foram lá e fizeram o que? Ofereceram um dinheiro maior e pegaram essas coisas para eles. Por quê? Porque pensam somente neles. Porque são a superpotência do mundo, mas também são uma nação cujo Deus não é o Senhor. A situação espiritual dos Estados Unidos é igual ao do Brasil, igual a das nações do mundo. São nações que não têm temor de Deus. E vejam, veja que não há limites na verdade. A que situação se chega? Nós sabemos que a falta desses equipamentos, por exemplo, aqui no Nordeste, com 600 respiradores que jamais chegaram, as máscaras, não é, que foram desviadas, outros equipamentos que foram desviados, a gente nem sabe de fato. Há coisas que estão encobertas, né? Conhecimento do qual nós nem temos, mas que vão fazer falta, meus irmãos, e trarão sofrimento para as pessoas, e inclusive causarão morte. E eles serão responsabilizados pelo Senhor. Eles serão responsabilizados pelo Senhor. Então, isso é pecado, irmãos. E percebam que é um pecado que afronta a Deus, porque a Escritura nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o nosso próximo, a cuidar do nosso próximo. Então, o nosso pecado, ele traz o mal também sobre outros. Ele pode trazer miséria, ele pode trazer sofrimento, e ele pode gerar inclusive a morte física. A terceira lição que nós tiramos desse texto, irmãos, lembre-se que é por causa do seu pecado, ou seja, do pecado do homem e das nações, que serão julgados e condenados. Perceba que tanto o justo quanto o ímpio, diz lá o texto que nós lemos, comerão do fruto das suas ações. A ideia é exatamente essa: colhe-se o que se semeia. O apóstolo Paulo, ele tem uma palavra muito significativa acerca disso, lá em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, quando ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, não caia no engano de achar que você faz as coisas erradas e de que o seu pecado vai produzir coisas espiritualmente boas para você. Não.
você vai colher exatamente aquilo que você semeou. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, se você plantar o seu pecado, você vai colher o quê? Você não vai colher uma outra coisa, você vai colher o quê? Corrupção. Mas se você plantar para o Espírito, diz a palavra de Deus, irmãos, que é inerrante e é infalível, você colherá a vida eterna. Uma quarta lição que nós tiramos desse breve texto, irmãos, é que também o Senhor está atento a tudo aquilo que acontece no mundo, e principalmente o que envolve o seu povo. E aqui deixa eu dar uma palavra, não existe intervenção de Deus na história. Deus foi aquele que decretou, Ele conhece a história, meus irmãos. Deus é aquele que vê o presente, o passado, o presente e o futuro no mesmo instante. Ele é eterno. Então o Senhor não precisa intervir naquilo que Ele mesmo já conhece, aquilo que Ele mesmo sabe. Então Deus está atento a tudo aquilo que acontece, e principalmente aquilo que envolve, no qual o seu povo está envolvido, que envolve o seu povo. Por quê? E é interessante isso, Ele os ama, eu disse aqui, Ele os ama. Deus zela pelo seu povo. Veja, meus irmãos, que nesse contexto de julgamento, Ele se põe de pé contra todos aqueles que desejam fazer mal ao seu povo, a eles. Ele defende e pleiteia a causa deles. Isso nos leva e se liga a uma outra lição importante, e que diz respeito à autoridade. Veja, nós sabemos pela Escritura que toda autoridade é constituída por Deus. Além disso, Deus deu um padrão para o governo, para se governar. Mas o que as lideranças fazem? Eles geralmente, irmãos, quase todos não seguem. Então, quando eles não seguem esse modelo, esse padrão de governo do próprio Deus, eles desobedecem a Deus, eles desprezam a Deus e desprezam todos aqueles que Deus lhes concedeu para que fossem governados, para que fossem tutelados por eles. E aí qual é o resultado? É o que vemos descortinado, desnudado em todas as nações do mundo, em maior ou menor grau. O que a gente vê, irmãos? Interesses econômicos, veja aí os Estados Unidos. Interesses políticos, poder entre outros. E tudo isso, meus irmãos, se vocês atentarem bem, só favorece quem? Os mais ricos e aqueles que são mais fortes. E desfavorece, e sempre será assim. Sempre vai oprimir, ou usando a linguagem do texto, sempre vai esmagar os mais pobres e discriminados da sociedade. E vejam que eu sei que isso pode ser duro de se ouvir, mas é exatamente esse ensino que ouvimos e é isso que precisamos considerar. Nós devemos aplicar e sermos cônscios disso. Mas ao mesmo tempo, irmãos, esse texto ele tem uma perspectiva confortadora, consoladora. Por quê? Porque nós vemos um Deus, irmãos, que pleiteia a causa dos seus, e um Deus que tem julgado os homens e as nações na história. Mas como nós vimos aqui, Ele fará ainda lá no dia do Senhor, como jamais ninguém viu. Então deixa eu te dizer algo. Diante dos governos, que você já viu com os seus olhos, diante dos governos que em toda a tua história, talvez você um pouco mais novo, mas os mais velhos, já passaram aí por vários presidentes, por vários governadores, por vários prefeitos, por vários deputados, por vários vereadores, seja quem lá for. Você pode sofrer debaixo da hostilidade, da injustiça por toda a sua vida. E você até pode morrer como uma vítima disso. Mas veja como esse texto ele nos conforta, ele nos consola. Porque lá naquele dia, você estará vendo aqueles que deveriam ter te amado e cuidado de você, pagando eternamente por não tê-lo feito. Porque simplesmente odiaram a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. E como consequência a você. Eu gosto muito do livro de Jó. Lá no capítulo 36, verso 33,
está registrado. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele. Ou seja, de Deus. E aí ele diz, dele, que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Meu irmão e minha irmã, conforte-se nas palavras do Senhor, console-se nas palavras do nosso Deus. Mas eu quero encerrar lembrando uma outra lição importante que nós temos. É avaliar a relação com Deus por meio de Jesus, porque há duas possíveis. Em João, no capítulo 5, versos 19 até 29, diz, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, é um texto em que fala sobre a autoridade que foi dada ao Filho, então em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Agora vejam a linguagem, irmãos. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Ou seja, Jesus é aquele que dá vida. E nós não estamos falando desta vida essencialmente, mas de uma vida eterna. De uma vida redimida do pecado, meus irmãos. Mas ainda há um outro aspecto. Ele não é apenas aquele que dá vida, que ressuscita o homem, que o faz ser uma nova criatura, de fato, para uma nova criação. Mas ele diz a partir do verso 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo, porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E agora vejam, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aos que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E vejam, irmãos, foi o que nós vimos no texto. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Meus amados irmãos, que a palavra do Senhor nessa manhã, que nos mostra a realidade da humanidade, que nos mostra a realidade dos líderes, foi assim no passado, diz a Escritura, não há nada de novo debaixo do sol, não é? O que já foi é o que há de ser e é o que será. Então nós teremos que lidar com esses mesmos pecados, estamos lidando com esses mesmos pecados. Tristes também são aqueles que acompanham esses falsos profetas, esses falsos líderes da nação. Mas nós temos aqui uma realidade da humanidade. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós temos um conforto da parte do Senhor, porque Ele julga. E no texto nós vemos, irmãos, que nenhum homem que pratica a impiedade, seja ele líder, seja ele alguém do povo de Deus, alguém do povo, seja até mesmo do povo de Deus, né? Porque no meio do povo de Deus hoje, falando dentro dessa linguagem, ao joio e o trigo, ficará impune diante do Senhor. Mas aquele que faz o bem trará o bem sobre si. Isso também nos lembra da própria liderança da igreja. Por meio de líderes bons, a igreja é abençoada, irmãos. Mas por meio de uma liderança má, por meio de uma liderança que foi constituída com base em interesses particulares, em partidarismo, ou em outros princípios que não são os princípios da Escritura, a liderança não apenas trará o mal para si, mas também para os membros da igreja. Então que Deus nos dê sabedoria para olharmos para esse mundo, para termos discernimento espiritual. Meus irmãos, eu quero inclusive lembrá-los que nós teremos, eu não sei se esse ano ou no próximo ano, nós teremos eleições em breve. Temos que tomar muito cuidado, irmãos, avaliarmos bem toda e qualquer situação. Embora seja tão difícil encontrarmos homens tementes ao Senhor, mas que Deus possa estar nos guiando nesse caminho.
para que tenhamos pelo menos líderes que olhem com um pouco mais de cuidado para a nação. Assim que o Senhor nessa manhã nos abençoe e continue nos dando a sua graça. Estejamos nesse dia também, meus irmãos, guardando na medida do possível para a honra e glória do nosso Deus. Assim eu quero agradecer aos irmãos e me despedir em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai bendito, mais uma vez eu te agradeço por essa manhã e por esse dia. Continua conosco, ó Deus, em tudo aquilo que vamos fazer e nos traz mais uma vez a lição da Tua Palavra logo mais à noite. E daqui a pouco também na nossa escola bíblica dominical. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.